Bom dia, todo mundo. Bom dia, oficialmente todo mundo. Jéssica, Nádia, Melissa, Verônica, Carla. Vamos lá. Gente, Provérbios está acabando. Mas em nome de Jesus, os nossos encontros não. A gente vai inventar alguma coisa. A gente vai inventar. Eu fico olhando. Ai, meu Deus do céu. Só falta Já 30 e dei trinta várias e um. sugestões, hein? Não, 3 dias não, né? Porque 30 e 31. Hoje já foi, Verônica. Só dois. Só mais 30 e 31. Não, vamos inventar. Vou ler o negócio dos olhos lá da Carla e achar e ver algum. Ah, quem que falou? Foi você, né, Carla? Das mulheres da Bíblia? Não, não foi? Das mulheres, não. Eu tô fazendo um que é rezando pros maridos, lembra? Ah, dos maridos. 30 dias. Tá bem legal esse. Nossa, 30 dias rezando pelos maridos? Quem é, topa? eu já tô sentindo maior diferença. Eu tô no dia 19, eu acho que é. E dá pra gente fazer, tipo assim, começar tudo de novo e você fazer junto também? Dá. Ah, então, como é isso? A Verônica tá Esse, na perguntando. verdade, assim, Verônica, tem uma amiga minha de Curitiba, a gente é amiga de colégio, assim, sou madrinha de casamento dela. E aí, quando eu comecei com esse tema de ler a Bíblia, de buscar caminhos diferentes, né? A gente, através dos óleos, porque a gente estava falando dos óleos essenciais, tal, que ela usa também, tal, eu falei para ela alguma coisa da Bíblia, tal, e aí começamos a falar, ela falou, eu também tô lendo, eu falei, nossa, jura, juro, não sei o quê, tá, e começamos a entrar nesse tema, e aí ela falou, eu tô frequentando uma igreja X, lá em Curitiba, aí eu falei, nossa, amiga, nem pensei, né, tipo, né, estranhei o papo. Mas daí ela começou a me contar que fazia um ano e meio, ela e uma outra amiga, ela é delegada, uma outra amiga começaram nesse assunto, muita curiosidade, muita dúvida, tentaram ler a Bíblia e não conseguiram, e elas queriam buscar alguém que orientasse a leitura da Bíblia. Aí, naqueles dias, a amiga foi num consultório médico e a recepcionista falou alguma coisa com ela disso e deu um livro para ela. E ele falou: eu comprei e veio dois. E eu coloquei na minha bolsa para encontrar alguém para dar. E aí, justo rolou esse papo com você, então eu tô te dando. Aí deu para ela. Aí ela chegou na delegacia e falou: Rita, olha que coincidência, tal, não sei o que. Nesse contato, nessa Bíblia, nesse livro que ela deu, tinha o contato de uma mulher lá de Curitiba que falou que fazia o estudo da Bíblia. Aí ela pegou, entrou em contato com a mulher, falou: não, tá, te conheci desse jeito e tal. E ela me falou que você faz o estudo da Bíblia, como funciona, né? E daí a mulher falou: a gente pode fazer, tal, não sei o que, uma vez por semana, eu encontro com vocês e a gente vai estudar a Bíblia. Aí diz que as duas, né, a Rita com a amiga, toparam e começaram a encontrar a mulher uma vez por semana na hora do almoço. E aí isso já tem um ano e meio. E aí tá, começaram a estudar e conversar, tirar dúvida. A Rita falou: às vezes é tão engraçado que a gente faz aquelas perguntas de criança, né? De curiosidade, de coisas que a gente não entende. E aí foram criando essa afinidade e tal. E aí essa moça, mês passado, porque acho que elas já acabaram, já foi o 30 dias delas, recebeu um chamado que era rezar pelo marido. E aí ela criou um grupo entre essas pessoas que estudam a Bíblia e falou, gente, eu, né, recebi esse chamado, tal, eu vou fazer, que se alguém quiser participar comigo. E aí elas começaram, cada dia tem um tema, e aí ela sugere que você, inclusive, faça uma carta ou faça um texto todos os dias, né? Que ela falou, depois você pode entregar para o seu marido, depois de 30 dias. É, Então, cada dia tem um tema, é bem assim, curioso, né? Porque temas que você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Então, é bem Vamos, legal. vamos Ela faz. fazer, mas como a gente faria daí, será? Eu acho que de repente a gente pode, nesse encontro de manhã, falar sobre aquele tema, né, que ela sugere lá, e depois cada um escrever a sua, né, escrever para o seu marido. Tem temas que pegam bastante aqui, que são coisas que eu gostaria muito de, e outras menos, né, porque aí vai cada um no teu marido, né. Tá, tá. Então depois eu te chamo hoje pra gente pensar. É,
Eu acho que Qualquer eles já coisa. acabaram já, porque a Rita já me mandou os 30 porque ela mandava os 7 temas da semana, né? Aí naquela semana fazia, daí na semana 2, na semana 3. E aí tem uma introdução lá que a gente pode fazer amanhã ou até colocar, né? E ela contou que uns anos atrás ela fez uma viagem e que a partir daí ela começou a escrever. E aí ela falou que essa viagem foi muito perrengue, assim, né? Ela tinha uma criança, viajou a estudo e levou o marido junto, acho que era um mestrado que ela fazia. E aí a partir daí ela recebeu essa intuição de escrever. E ela falou que quando ela escreveu a viagem, ela se deu conta que acho que eram 30 dias ou 31 dias que eles tinham passado viajando e todos os dias eles tinham cruzado com alguém que tinha ajudado eles. Ela falou, só que eu só me dei conta quando eu escrevi. Então ela fala, por isso que é legal escrever, né, e tal. E aí ela faz um link com alguma passagem da Bíblia descrita também. É bem interessante. Não, vamos fazer. Vou pensar em alguma coisa, porque até então todo mundo aqui praticamente topou. Gente, eu super topo. Eu não quero acabar isso aqui. Eu acho que vocês não têm noção. Vocês ou vocês têm, aliás. A gente pode até, inclusive, falar com ela. Eu não conheço ela ainda, né? A Heidi, acho que é o nome dela. É... E ela, de repente, eu participar um dia, não sei por causa de horário, né? É, Mas eu já vou não, mandar uma mensagem para Rita. é, é. A Melissa falando que tem estudo de Salmo também. Muito legal. Salmo é muito legal. É... Prestar atenção aos detalhes depois de ler as cartas. É, exatamente. Gente, Deus está nos direcionando a permanecer, a não continuar. Se É você engraçado que às vezes é um observar, tema, eu faço sempre de manhã, depois que acaba aqui, eu faço esse do marido, né? E às vezes eu acabo de escrever, tal, não sei o quê, daí começa o dia, o Ulisses acorda, não sei o quê, vem alguma coisa relacionada àquele tema, assim, sabe? Eu é fico, meu impressionante. Não, e se a gente for observar, observem assim, a vida de vocês, antes de, de, de 29 dias atrás. Eu falo por mim. Gente, parece que em 29 dias eu mudei 29 anos. Eu tenho 31. Mas parece que em 29 dias eu mudei 29 anos. A própria Isadora lá, que tá escrevendo, minha editora, falou: Quem é você? Ela até brincou, ela falou assim: Oi, alô, alô, eu assinei contrato com uma Gabriela, mas agora não é a mesma Gabriela que tá aqui diante de mim. O que que aconteceu? Falei: O que que aconteceu? Falei: O que que aconteceu? Que eu estou no estudo com mulheres que estão no mesmo propósito. Falei: É isso que aconteceu. Gente, é É muito legal. impressionante. Então, assim, se em 29 dias aconteceu tantas coisas em nossas vidas, não à toa todas, né? Quase todas falaram dos testemunhos e das coisas que estão acontecendo com a gente. O que mais pode acontecer se a gente continuar? E o mais impressionante de tudo não é por isso, não é pelas coisas que acontecem aqui na Terra, não é pelas recompensas que acontecem aqui na Terra. A gente está fazendo isso porque é para viver por Deus. A Verônica falando. Mudei. E outro detalhe, essa não é a primeira vez que faço estudo de provérbios, mas nesse foi o que eu senti o mover de Deus. Porque tudo tem sua hora. E Deus Uhum. está nos chamando. É realmente um chamado que está acontecendo com a gente. Todas nós estamos sentindo essa vibração. Todas nós não queremos parar, porque é uma sede. Se é uma sede, de fato o Espírito Santo está nos chamando. Persistam, porque é para viver por mim. Então, assim, no que depender de mim, sem vocês eu não fico mais. Então, eu vou inventar alguma coisa. Pronto, vamos fazer. Vou falar Ah, com ela hoje, ver se ela topa, de repente, em então algum tá. momento, ela com a gente, orientar a gente também, né? Acho que ela vai curtir. Depois eu te chamo também, daí a gente Ah, pensa como que a gente faz. E vamos para Salomão. Vamos para Salomão, porque Salomão está finalizando conosco, só nesse projeto. Aliás, gente, depois que acabar esse estudo de provérbios, vamos supor assim, vai passar um mês, 2 meses, faça uma leitura de novo de provérbios. Aí passa um mês, leiam de novo provérbios durante 30 dias.
É muito importante, tá? Eu pensando nesses dias, mais de 100 pessoas no nosso grupo, e eu creio que somos escolhidas por Deus para esse movimento. Lógico que fomos. Sabe por que que a gente foi? Porque a gente pegou o bastão, a gente aceitou a atribuição. A gente aceitou a atribuição que nos foi dada. Esses dias eu estava ouvindo um negócio que faz sentido. Nós não fomos a primeira escolha. Nós não fomos a primeira opção. Eu não fui a primeira opção. A Carla não foi a primeira opção. A Verônica não foi a primeira opção. A Melissa não foi a primeira opção. A Nádia não foi a primeira opção. E a Jéssica não foi a primeira opção. Mas é o que a Verônica falou. Eis-me aqui. Qual é a nossa oração? Geralmente a oração é, por favor, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Mas se a nossa oração for Deus, hoje nada. Apenas eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua vontade. É isso. Ele nos colocou, ele nos coloca. E a partir disso ele vai nos colocando, porque a gente aceitou o bastão. A gente pegou a atribuição para nós. Nós não éramos a primeira escolha, mas nós fomos a escolha certa. Não é porque a gente não era a primeira escolha que a gente não foi a certa. Isso é o mais lindo de tudo. Nós escolhemos viver uma vida em Deus, né? E saber disso e sentir isso, essa é a recompensa mais linda que a gente pode ter. Não é a recompensa material, é a recompensa que está aqui dentro. A gente sabe, cada um sente a chama que está dentro do peito, não é? E vamos lá. Cada um tem um chamado. É sobre isso o meu livro. Espero que eu consiga terminar também, né, gente? Eu preciso terminar. O começo dele é sobre isso, viu, Melissa? O meio e o fim ainda não sei. Ai, ai. Versículo 1. Quem é repreendido muitas vezes teima em não se corrigir e cairá na desgraça de repente e não poderá escapar. Por quê? Porque veja bem, desde Provérbios, desde o capítulo 1, a gente vê que um dos princípios da sabedoria é amar a repreensão. Aliás, quais são os três principais? Temer a Deus, não ceder aos pecadores e amar a repreensão. Temor do Senhor é quando você não faz o que você não faria se estivesse na frente de Jesus, a ponto de você ter uma obediência e respeito tremendo por Deus, por Jesus, a ponto de você não fazer coisas nem mesmo no seu pensamento, porque ele sabe que ele está com você, porque você sabe que ele está com você. Não ceder aos pecadores, não andar com pessoas que não andam na retidão, não ceder ao pecado que elas cometem. E terceiro, amar a repreensão. Aceitar a correção das pessoas que têm autoridade sobre a sua vida e te amam. Então, a repreensão, a correção, o nome já diz, ela serve, ela tem a intenção de ajustar uma conduta sua que foi equivocada, que foi errada, para que tal não se repita. Então, se você é repreendido várias vezes pelo mesmo assunto, é porque você não está absorvendo o aprendizado, porque a pessoa está tendo que repetir a repreensão. E se você está persistindo também no erro, não é mais porque você não sabe, não tem consciência. Pelo contrário, você está sendo intencional. Você está sendo intencional em permanecer errando. Por isso, a consequência disso vai ser um caminho sem a graça de Deus. Então, quando você aprende, quando você sabe que aquilo é errado e você continua, saiba que a consequência disso vai ser um caminho sem a graça de Deus. Então, não persistam no erro. Já errou uma vez, não fica persistindo no erro. Já foi repreendido em relação a isso. Não persista no erro, porque o sábio só precisa ser repreendido uma vez. Uma vez. Agora, o tolo não. É como se a pessoa que te ama ou tem autoridade sobre sua vida te repreende uma vez, você vai lá e erra de novo. Depois você erra de novo. Depois a mesma coisa de novo, de novo. Quando a pessoa menos esperar, que é o que fala aqui, ó. De repente.
Quando a pessoa menos esperar, ela vai cair num caminho sem a graça de Deus, ou seja, na desgraça. E não poderá escapar. Não vai ter por onde. Não vai ter por onde. Dois, quando os homens honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus, o povo reclama. Isso é lógico, né? E não pensem só num governo, num estado de governantes, de nação e tudo mais. Mas você vai pensar em pessoas que se relacionam, em pessoas que governam as outras, em pessoas que têm autoridade, em pessoas que exercem uma posição importante. Quando essas pessoas importantes, elas são honestas, quem está sob a liderança dessa pessoa fica alegre, fica em paz, isso se perdura, isso se perpetua. Agora, o contrário não reclama, o contrário não acontece. Quando os maus estão numa posição de liderança de pessoas, o povo começa a reclamar. Reclamar. Eu estava vendo, aliás, ontem, uma pregação à noite que falava, eu acho que por várias vezes eu recebi mensagens assim, posts falando da reclamação, reclamação, murmuração. Falei, nossa, acho que eu tô reclamando muito, tá vendo? Deus tá tentando me mostrar que eu tô reclamando demais. E daí, e duas delas explicavam o significado da palavra reclamar. Re é repetição. Clamar é justamente o que você tá falando. Então, quando você está reclamando, você está repetindo aquela aclamação, aquela murmuração, está repetindo, está repetindo, está repetindo. E outra pessoa ainda teve uma interpretação melhor ainda, porque o reclamar é como se fosse assim: se você deixa só o clamar, você clama aos céus. Se você coloca o re, é ré, você só anda para trás. Se você coloca o ré no reclamar, você fica andando de ré. Você fica, o seu clamor vai ser para trás. Então, para com isso. Reclamar não tem, por vezes, e de todas as versões, não tem nenhuma que é boa. Reclamar sempre vai ser andar para trás, é uma murmuração. Então, quando os maus estão num governo, quando uma pessoa de autoridade está sob liderança de pessoas, essa pessoa é má, o povo fica reclamando, 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 reclamando. Três, o filho que ama a sabedoria é o orgulho de seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Se o filho, ele ama a sabedoria, ele anda no caminho da retidão. Ele aplica os ensinamentos que o pai dele lhe deu. Se ele aplica os ensinamentos que o pai dele lhe deu, e vai andar no caminho da retidão, ele não vai gastar as balas que ele tem na vida para andar com prostitutas, porque ele anda no caminho da retidão, porque ele foi aprendeu as lições com o pai dele, porque ele anda no caminho correto e que ele sabe que se ele cair nesse caminho, ele vai desperdiçar tudo que ele tem, porque ele vai ficar pagando, 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 vai acabar com tudo, vai é, esqueci o nome da palavra, mas vai deixar se esvair o patrimônio dele, vai dilapidar todo o patrimônio dele. Porque vai ficar gastando com coisas que vão com uma pessoa, né, que vai destruir o próprio valor dele, os princípios dele e a família. Quatro, quando o governo é justo, o país tem segurança. De novo, ele falando de pessoas que governam, exercem a liderança, têm autoridade. Então, quando essa pessoa é justa, o país tem segurança, se sente em paz, em proteção. Agora, quando o governo, quando a pessoa que governa cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Ai, Jesus amado, não vamos sair do Brasil.
Eu nem vou entrar nesse assunto, eu vou até pular esse versículo, nem preciso de explicação, que é polêmico. 5. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Por quê? Porque a bajulação é chata, a bajulação é inconveniente. Bajulação é diferente de elogio sincero. Quem fica bajulando os seus amigos, tá armando para si mesmo. Porque ela fica bajulando, porque ela tá fingindo, porque ela tá sendo falsa, porque ela não é um elogio sincero, vai voltar para ela mesma. É diferente. O elogio é importante muitíssimo para quem dá. Para quem recebe, é bom, mas não dependa dele. Agora, dar elogios é gostoso para quem dá. Seja sincero naquilo que você está falando. Agora, não bajule. Porque você bajular uma pessoa é completamente diferente de você fazer um elogio sincero para ela. 6. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. O que quer dizer com os honestos andam livres e felizes? Não tem armadilha, eles podem pisar onde eles quiserem. Os honestos podem pisar aonde eles quiserem, que não terá armadilhas. E se não vai ter armadilhas, eles vão estar em paz. E se eles vão estar em paz, eles vão estar felizes. Agora é diferente, os maus eles têm que ficar olhando por onde eles pisam. Os maus têm que pisar em ovos, porque se ele pisa em falso, ele pode cair numa armadilha. Mas quem que vai armar para ele? Ele mesmo. A pessoa má, ela tem que ficar pisando em ovos e olhando por tudo quando ela tá olhando, porque cedo ou tarde vai ter uma armadilha para ela, ela vai cair ela mesma que se armou para ela. Completamente diferente se você vive no caminho da retidão, se você está aqui lendo esses princípios e seguindo esses princípios, acima de tudo, querendo seguir esses princípios. A pessoa honesta, ela tem a consciência tranquila, despreocupada. 7. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres. Porém, os maus não se importam com essas coisas. Aquele, nesse capítulo e nos provérbios, né, no geral, nos últimos, ele cita muito essa questão dos pobres, da gente ajudar os pobres. Então, acho que já é um direcionamento para nós. Já é um direcionamento para nós. E ajudar, gente, não é ajudar com o que te resta. Se sobrar esse mês, eu ajudo. Não, primeiro você ajuda, depois você paga as contas. Ah, mas aí como que eu vou pagar as contas? Gente, não é para ajudar necessariamente com dinheiro. E se for ajudar com dinheiro, se você ganha R$ 10, dá R$ 1 que seja. Entende? Se vale o exemplo. Mas ajude primeiro. Eu falo por mim, eu tenho que exercer isso também. A gente tem mania, eu tenho essa mania, tipo, primeiro paga as contas, depois. Não, oferta primeiro. Ajuda primeiro, serve primeiro. E, e se não necessariamente precisa ser de dinheiro. Um ato, uma palavra, um abraço, um serviço, isso é ajuda. E isso não depende de você se esvair de alguma coisa material sua, ou uma coisa que você não usa mais, né? Eu tenho mania de fazer muito isso, né? De doar coisas que eu não uso mais e me doar por palavra, serviço, mas eu confesso que a oferta, o dinheiro mesmo, eu ainda tenho uma dificuldade, porque eu acabo esquecendo dessa oferta, de dar a oferta, sei lá, né? A gente não sabe também, né, o que. Ai, não, se eu não ofertar o dinheiro, eu não vou andar no bom caminho, mas eu fiz as outras coisas, né? Então eu penso assim, Deus sabe do seu coração. Você está ofertando em relação a outras coisas na sua vida? Você está oferecendo um serviço a alguém, um bom dia, Deus vai direcionando. É bem isso, bem isso. Eu estava nessa dúvida. Nossa, mas será que apesar dessas outras coisas, eu preciso ainda fazer isso? E não porque eu não queira, mas porque eu tenho medo de esquecer, e eu não quero esquecer. E sabe quando você fica naquela, meu Deus, é tanta coisa, né?
A vida em santidade, ela é um conjunto. Ela é um conjunto da obra. E a gente, como carne, nós temos vícios e a gente acaba se esquecendo de algumas coisas. Ela é um conjunto muito completo. Você tem, você tem que adorar, você tem que louvar, você tem que ler os princípios, você tem que viver uma vida em santidade. Você não pode fofocar, você não. Mas vai falar que você não pode fofocar. Nos nossos pensamentos a gente julga as pessoas, porque é a carne falando. Então é difícil. Até a gente ter esse controle, vai exigir, vai exigir um processo muito intenso e tá tudo bem. Uma vez uma pessoa falou que ele tinha muitas pessoas para ajudar e não tinha tanto dinheiro, mas ele conhecia muitas pessoas que tinham. Isso foi abrindo muitos caminhos para a caridade dele. Que legal, que legal, porque é isso, né? A caridade vai abrindo o início da caridade, quando você coloca o pé, ela vai abrindo caminhos, verdade, verdade. Porque às vezes eu fico mesmo perdida, tipo, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Eu acho que às vezes é difícil aonde ajudar, sabia? É, Às vezes eu vou, né, na igreja e fico, gente, será que eles ajudam? Sabe assim, uma coisa meio estranha de é. saber se vai chegar, como é que funciona isso. E às É vezes igual a gente aonde quer. ir, que eu falei para você, né? É, Aonde ir? Às vezes você vai numa igreja e você fala, mas não sei se é aqui. é, isso é verdade. Eu tava pensando nisso esses dias também. Os vicentinos têm um trabalho lindo. Os vicentinos, será que é uns que eles foram em casa? Ai, eu não lembro. Foram algumas pessoas em casa e Eu lembro da minha avó falando dos vicentinos, agora você falou, eu lembrei disso. eles Na levam Igreja comigo Católica, os também a vicentinos, não é? palavra. Eu lembro super da minha avó falando dos vicentinos. Os vicentinos, eu acho que eu também. Eu acho que eu também. Tô tentando lembrar. Querem a limpeza de casa também. Faziam um cuidado geral, que Não, legal. não é julgar, às vezes eu não sei aonde doar, entendeu? Uma coisa É, que eu aprendi, doar sem julgar. Você doa, faz sua parte. Se a igreja vai fazer a parte deles, já faz o nosso controle. Temos que fazer o coração. Isso é verdade também. boa também. É, isso é verdade. Fazer um cuidado geral, incentiva o trabalho, não fica só esperando a ajuda. Que legal, que legal. Vou É, procurar aqui perto de onde eu moro. eu acho que é bem isso, sabe? A gente é começar. Aí a gente vai se direcionando nesse caminho. E a gente também respeitar o fato de que não é. Sempre pensem nisso, sabe? Não se esqueçam disso. Para uma vida em santidade. Não é o que os homens falam. Eu também era assim, os dízimos da igreja, depois eu ficava falando. O pecado é meu e não deles. É, é isso. E então, e até condiz com o que eu quero direcionar vocês. Não fiquem pensando, tipo assim, isso é certo, isso é errado, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. Não, fulano não fala e ciclano também não. Fulano não te direciona e ciclano também não. Quem te direciona é o Espírito Santo de Deus. Esses dias eu tava, já que a gente vai começar no estudo com maridos, para mim vai ser muito válido também. Mas muito, na hora certa. Porque eu tava pensando, falando com a Isadora, mas como que é ser uma esposa virtuosa? Eu quero ser uma esposa virtuosa. Eu quero viver esse caminho da retidão no casamento, né? Ser melhor pro Thales. Mas o que eu posso fazer? Eu falei para ela, eu tenho que necessariamente ter aquele compromisso inegociável de sair toda semana só nós dois, porque tem semana que não dá. Ela falou, quem te falou isso? Quem falou que isso tem que ser uma regra? Quem que falou? A gente ajudava com cesta básica na igreja ou para alguma família que Deus mostrava, mas paramos, nem lembro por quê. Aí, quem sabe agora não é um direcionamento para voltar. E voltando, ela falou, mas quem que falou isso para você?
Aí eu tava pensando, poxa vida, tem razão. Às vezes as pessoas, sabe as pessoas que ficam assim, não é por mal. Olha, mas você tem que fazer isso. Olha, mas você tem que fazer aquilo. Então, desde já, para vocês, já direciona um caminho. Não é o que os homens falam para você. Não é o que a humanidade fala para você. É o que você, em oração, numa vida em santidade, deixa o Espírito Santo falar para você. Então, se no seu coração você isso para mim já basta. É a mesma coisa falar assim, ó, eu e o Thales a gente não sai porque a gente não sai mesmo. É, não é um compromisso inegociável a gente sair só nós dois toda semana, porque não tá dando. No atual estado não está dando. Mas se isso não significa e não está atrapalhando e a gente consegue manter os nossos valores e sermos felizes, será que isso está interferindo? Não tá. Então isso é uma coisa da humanidade, não é uma coisa do Espírito Santo, entende? Se isso não está atrapalhando a nossa vida de oração, a nossa vida de princípios, a nossa vida em Deus, isso é uma coisa que a humanidade está impondo. Não deixem a humanidade impor as leis para vocês, porque as leis não vêm da humanidade, vêm de Deus. Então levem isso para a vida de vocês. Não são as pessoas ao redor de vocês que impõem as regras na sua vida. Você tem alguém que tem autoridade para fazer isso, esse alguém não é uma pessoa. Não foi uma pessoa, nunca vai ser uma pessoa. É uma trindade que é uma força muito maior, né? É a tríade, é a tricotomia, corpo, mente, espírito, mas é a trindade no sentido de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses têm autoridade sobre sua vida. Esses podem falar o que é certo e o que é errado. As pessoas não. As pessoas não. E não que você tenha que ser chato, tá? Ser chata. Que você não tem autoridade. Não, você não vai fazer, vai ficar quieto, você vai ouvir. Você vai ouvir, só que você, no seu interior, sabe o que importa, o que não importa e como está a sua vida. Você absorve, se foi um conselho bom, absorve, pratica. Agora, não é, porque a gente vê muitas coisas no Instagram. A gente vê muito conselho, né? Sete Tinha uma passos. moça que eu sigo, eu adorava ela, divertida, engraçada. Ela tinha a Quinta da Felicidade com o marido, né? Ai, um monte de coisas legais, temáticas, não sei o quê, nananã. E depois eu não sei o que aconteceu, parou de aparecer pra mim, sei lá, enfim, fiquei um tempo sem ver ela e um dia eu vi, eu falei, gente, parece que esse marido dela tá diferente, que papo é esse, né? Aí a putriqueira foi lá ver, ela já tinha separado o marido, já tava com outro, e aí eu falei, nossa, e a Quinta da Felicidade, o que será que aconteceu? A quinta da felicidade agora não tem mais. Mas você tá vendo? Agora você imaginou, Não, porque eu tá? ficava assim, nossa, realmente as pessoas se esforçam, né? Eu não me esforço. Não é que eu não me Ah lá, esforço, né? é isso que eu A ia gente falar. sempre morou longe das famílias, a gente nunca teve rede de apoio. Então, tipo, esse papo de deixar o Vicente para fazer qualquer coisa, viajar de casar, né? Viajar só nós dois, tal, nunca rolou, porque a gente sempre tá longe de todo mundo, né? Não tem como deixar na casa da avó no fim de semana, vale night, não rola aqui, né? E tá tudo bem, né? Esse fim de semana, uns 2 semanas atrás, um casal que é super amigo nosso, eles estão sempre aqui, porque eles também têm um menino da idade do Vicente e tal. Eles, ó, nós decidimos uma coisa. A partir do mês que vem, nós vamos voltar a botecar, porque a gente é amigo de solteiro, né? E não sei o quê, nananã, papapá, combinado, combinado. Eu falei, não, pra mim não tá combinado, eu não vou voltar a botecar. Ah, por quê? Os meninos já estão grandes justamente por isso. Por que eu vou levar meu filho no boteco? Para ficar vendo gente que não tem nada a ver, escutando história errada. Não, não vou. Ah, larga de ser chata. Eu não vou. Não vou. Respeito vocês. Vão lá, pode ir numa boa. Se vocês quiserem tomar uma aqui em casa, vocês vêm do mesmo jeito. Dorme aqui, fim de semana, curte. Mas as crianças estão no ambiente, dentro de casa, brincando, indo na quadra, no quintal, não sei o quê. Agora, levar meu filho no boteco, não vou. Já tem muita bobagem por aí, ele vai ter muito tempo para ver o que precisa ver. Eu levar no boteco, meu filho, Você ficar vai ser dormindo na responsável, cadeira né? para eu ficar bebendo? Não vou. Parabéns. Mas a Parabéns amizade mesmo segue a pelo mesma. Aí posicionamento. ficou aquele silêncio, né? Ficou aquele silêncio, assim. Aí o Ulisses deu aquela olhada para mim e falei: não vou, tá tudo bem, podem ir. Se quiser deixar o Rafinha aqui, inclusive, deixa o filho aqui para ele não passar por isso.
Não, e pior é que a gente ainda sai como a chata, porque é exatamente o que eu falei, a gente vai sendo transformada. A Aí gente vai falei, sendo gente, eu tive transformada. a vida inteira para botecar, fui todos os botecos de São Paulo, fui todos os botecos da vida. Não vou agora levar meu filho, não vou. Esse papel eu não vou me prezar. E não é só por isso, você está sendo transformado, as coisas de antes não fazem mais sentido. Não faz mais sentido. Imagina quantas coisas escuta uma criança num boteco, gente, da E mesa do você, lado. gente, entendam, não é só as crianças, somos nós, portas são abertas, entende? A gente abre portas quando a gente está em ambientes assim. Eu também, gente, eu também, sabe? Eu não faz mais sentido pra mim, não faz mais sentido pra mim. São coisas que não me apetecem Passa, né? mais. Passa. Passa, e não é só pela fase que passa, mas é porque hoje a nossa sede não é essa, né? A nossa sede não é de cachaça, a nossa sede é de conhecimento, é de viver uma vida de santidade, a nossa sede é de estar cada vez mais em sabedoria. E a gente começa a entender que você é chata, desculpa. Ah, você faz a quinta da felicidade? Desculpa. Eu não faço, mas eu tô com a consciência feliz e com o meu casamento em dia. Ou às vezes, não, desculpa, eu não faço a quinta da felicidade, também não tô com o meu casamento em dia. Só que ele está no caminho para ser, entendeu? Então, às vezes é sobre isso. Tem lugares que não agrega mais, queremos coisas maiores para nós e para as nossas famílias. Eu estou exatamente nessa fase, eu sei que vocês estão e eu sei que isso só vai aumentar. E é assim que funciona, entende? É uma coisa muito maior, é muito maior do que a gente pode imaginar. É muito maior. Que susto. Bora que hoje é segunda-feira. Verdade, gente. 6h20 tem que acordar um 6, tem prova. Não, vamos correr aqui, peraí. 8. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Gente, zombador não tem outro caminho para ele só causa confusão. O sábio, do contrário, ele traz a paz, ele pacifica. O zombador não, só causa confusão e intriga. É o que a gente está falando, vai viver num ambiente com zombador, só vai ter intriga, só vai ter fofoca. Sábio não, sábio traz a paz. 9. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. O tolo ele não tem argumentos para se defender, tampouco para ficar refletindo sobre alguma coisa. Por isso, para ele é só zombar, xingar, causar confusão, porque é o que ele tem prazer. A sede dele é essa. Ele não sabe fazer outra coisa. Não sabe fazer outra coisa. 10. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. Por assassinos, entendam as pessoas violentas, tá? Porque se a gente pensa assassinos, a gente vai achar que não se aplica para nós, não. Pessoas violentas, pessoas que fazem o mal, pessoas violentas. Pessoas violentas odeiam a integridade, mas as pessoas direitas, elas amam a retidão, o caminho da retidão. Porque as pessoas violentas, elas são mal intencionadas. Então elas não vão amar quem é intencionado em viver uma vida em retidão. Os justos, eles são intencionados em viver uma vida justa. E por isso eles acabam protegendo as pessoas que podem ser alvos de pessoas que não andam no caminho da retidão. 11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato acala e domina. Gente, olha a importância de ter o controle emocional. Olha a importância de ter um autogoverno, governo de si próprio, inteligência emocional. Esse versículo fala da inteligência emocional, autocontrole, gestão das emoções, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional. O tolo, ele não tem esse autocontrole, controle emocional, ele não governa suas emoções, por isso ele fica com os nervos à flor da pele, porque as emoções falam mais alto do que a paz,
do que a sabedoria, e por isso ele mostra, ele deixa a sua raiva à mostra. Ele explode na frente de todo mundo. Agora, quem é sábio guarda para si, nem demonstra. A pessoa que é sábia, ela tem a sensatez e controle emocional, então ela não demonstra a raiva, ela não explode, ela fica em silêncio. Ela tem domínio próprio. 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Ué, se o líder ele acredita nas mentiras e fica dando atenção, as pessoas sob sua liderança vão mentir cada vez mais, porque ele fica dando alimento para isso, ele fica dando aso para isso. Então aqui nos mostra a importância da honestidade, da verdade, da liderança, da verdade na liderança. Um líder que ele se deixa enganar por palavras falsas e mentiras, uma vez ele permite que a corrupção, a maldade e a mentira se instale e se infiltre na sua liderança. 13. O pobre e aquele que o explora só tem uma coisa. Olha esse. O pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum. O Senhor Deus lhe deu olhos para verem. Hum. A única coisa que a pessoa que explora o pobre e o próprio pobre tem em comum são olhos para enxergar. Um enxergar o pecado e se arrepender, o outro enxergar com consciência que está sendo explorado. O Senhor Deus ilumina os olhos de ambos para que eles possam, enfim, enxergar a situação que eles estão vivendo. Um de cometer o pecado e outro de ser explorado. 14. As autoridades defendem o direito dos pobres, governam por muito tempo. As pessoas que defendem os direitos dos pobres, elas governam por muito tempo. Isso vai se perpetuar, terá honra. Honra quem tem honra. Honra quem honra. Novamente, Salomão defendendo que terá honra aquele que protege, ajuda e defende a causa dos vulneráveis, dos pobres. A importância da gente ajudar essas pessoas. 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Gente, isso não precisa nem de explicação. Toda mãe sabe disso. Toda mãe sabe o quanto a gente passa vergonha, às vezes, quando a gente não dá disciplina, que a criança faz birra. Por isso, aí, como a gente corrige isso? Com disciplina. Isso se aplica aos pais que educam os filhos e a qualquer pessoa que exerce um papel de orientação e liderança. Se você não exerce com disciplina, com sabedoria, com amor, você vai acabar passando vergonha. Agora, se você faz, isso vai ajudar no crescimento e desenvolvimento pessoal da criança e da pessoa que você está liderando. Isso vai refletir no futuro de todos vocês. 16. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. A honestidade, ela se perdura por tanto tempo a ponto de permanecer para ver a queda dos desonestos. Ou seja, eu sou honesto, eu vou ficar vivo, eu vou perpetuar aqui, vou permanecer, inclusive para ficar vivo para ver a queda das pessoas desonestas. 17. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Mesma coisa que o 15, exatamente a mesma coisa. 18. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Temer a Deus traz felicidade, traz honra, traz paz, traz prosperidade, traz abundância, não só para as pessoas, mas para a nação, para um país de um modo geral. Olha a importância. Se todo mundo temesse a Deus e entendesse os princípios, se todo mundo fizesse o que não faria, porque estão imaginando que estão na frente de Jesus, as pessoas todas temessem a Deus, todos, uma nação viveria em paz, prosperidade e abundância. É uma pena que a maioria pense o contrário. 19. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. O que que ele quer dizer com isso?
A correção e a disciplina não se limitam nas palavras. Você precisa de esforço, de persistência para influenciar positivamente o comportamento de alguém. E isso envolve ações, exemplos e até mesmo aplicação de consequências. Liderar pessoas é um trabalho árduo, é difícil. E não vai ser só falando, não. Vai ser na base da disciplina, da correção na repetição, de você ser o exemplo e a transformação que você quer ver na pessoa. Então, o que você não. Tem uma frase que fala, que eu falo muito. O que eu não gosto em você, eu corrijo em mim. Então, o meu ato de liderança sobre alguém, a minha disciplina sobre alguém, não vai ser só no que eu falo, que eu ensino, que eu instruo, mas a minha transformação vai ser a transformação na vida de alguém. E isso é muito mais poderoso que você simplesmente só ficar falando, 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 porque as pessoas elas enjoam disso, elas não aprendem só com isso, só com a instrução. 20. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. É preferível você ser um tolo do que você não governar suas próprias emoções e palavras. Porque não tem esperança para uma pessoa que não controla o que fala. Ele fala, é melhor você ser um tolo mesmo. Não tem esperança para você. Se você não fica controlando o que você fala, se você não tem governo emocional, é melhor você ser um tolo do que uma pessoa que não tem governo de si próprio. 21. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo. Ele fala escravo, mas não é só escravo, né? Porque a gente fala por causa do contexto da época. Mas se você mima qualquer pessoa, o seu filho, as pessoas que você exerce liderança, todo mundo, se você mima essa pessoa, um dia essa pessoa vai pisar em cima de você, ela vai querer tudo que você tem. Então, o que você precisa dar a ela? Disciplina. Disciplina. Ó, 22 e 23. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. É lógico, se ela tem um mau gênio, ela não tem sabedoria. Se ela não tem sabedoria, ela só vai causar discórdias e é isso que vai alimentá-la. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. A pessoa que tem orgulho vai ser humilhada. A pessoa que não tem vai ser exaltada. 24. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se ele não disser, não vai ser castigado no tribunal, mas Deus vai. Quem tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, fica ouvindo maldições e não denuncia. É o cúmplice, né? O cúmplice da pessoa que faz coisas erradas. Ele odeia a si próprio. Se ele tá sob juramento e não ousa testemunhar, e se ele está sob juramento e ele testemunha, ele vai ser castigado. Se ele não for castigado aqui, ele vai ser castigado por Deus. Em outras palavras, a pessoa que se associa a alguém que comete crimes, que faz coisas erradas e não denuncia, vai prejudicar a si mesmo, porque está evitando a justiça. A pessoa que não revela informações sobre alguém que fez algo de errado e que ela é obrigada a falar, ela está protegendo a pessoa, ela tá protegendo a maldade que a pessoa fez. E ao fazer isso, ela está se colocando em risco. Não é só quem fez algo de errado, mas a pessoa que encobriu também vai ter consequências devastadoras. Devastadoras. 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Gente, pronto. É exatamente o que a gente estava falando. Não é ter medo dos outros. Ele está querendo dizer, o seu temor vem de Deus, o seu temor não vem dos homens. Quem teme os homens está procurando um caminho perigoso. Agora, o caminho de quando você teme a Deus é seguro. E o que que é temer, né, os homens? É você se alimentar da opinião dos outros. É quando a opinião dos outros, você leva em consideração a opinião dos outros para sua vida. Você depende da opinião dos outros e do que as pessoas falam para você se direcionar.
Mas as pessoas não direcionam a sua vida, Deus direciona a sua vida. Porque quando você deixa as pessoas direcionarem a sua vida, você está temendo as pessoas e não está temendo a Deus. O seu temor vem do Senhor. A sua confiança vem do alto, vem de Deus. É em Deus ele oferece a proteção e a segurança. Temer ao homem é quando você tem medo de desagradar as pessoas ou de ser criticado pelas pessoas, o medo do julgamento, a ponto de você agradar mais os homens do que a Deus, a ponto de você seguir o que é correto do que os homens falam e não do que Deus fala. É uma armadilha, porque a pessoa se preocupa mais com a opinião dos outros do que com a de Deus. E isso pode ser extremamente prejudicial, extremamente prejudicial. 26. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Muitos buscam favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. Então aqui ele enfatiza a importância da gente buscar a justiça de Deus em vez de confiar nos homens ou nas próprias decisões. A busca pelo reconhecimento ou favor humano, ela pode ser tentadora. Ah, eu quero ficar perto dessa pessoa, eu quero um favor dessa pessoa. Não, a justiça de Deus. A justiça divina, ela é muito mais sólida, ela se sustenta e ela é justa, tá? E por fim, os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. É lógico. Os bons não gostam de quem faz o mal, e os maus não gostam de quem faz o bem. Não, não combina, não combina. Águia anda com águia, leão anda com leão. Não combina mais. É o que a gente estava conversando. Então, que hoje a gente possa refletir sobre o que a gente conversou. Duas coisas. O que não faz mais sentido para nós. Coisas que não fazem mais sentido para nós, que a gente tem que abandonar, deixar para trás. O que foi, foi. E nós vivermos uma vida, para viver uma vida em santidade, né? E buscarmos a Deus sobre todas as coisas, a nossa confiança e a nossa preocupação tem que vir de Deus e não das pessoas. E não se deixe enganar pela opinião dos outros. Não dependa da opinião dos outros para você fazer alguma coisa, mas sim da confiança de Deus. Que Deus possa tocar no coração de vocês hoje em relação a isso. Para cada coisa que a gente faz, porque a gente sim tem. Por que que a gente tem medo de fazer alguma coisa? Porque a gente tem medo do julgamento. A gente tem medo do julgamento. A gente se importa com a opinião das pessoas. A gente não quer fazer porque a gente pode ser julgado. A gente não quer fazer porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar. Mas está falando aqui. Você não tem que se importar com o que as pessoas falam, porque não é as pessoas, a humanidade que dita as leis da sua vida, mas Deus. A sua confiança vem do alto e em Deus não existe medo. Então, administre o medo. Então, não tenha, Verônica, não tenha esse medo. Não tenha, porque no amor não tem espaço para o medo. No amor não tem espaço para o medo. Porque o medo significa que você está preocupada com o que as pessoas vão falar. Ah, mas então se eu não tiver mais preocupação, eu não vou mais ter medo. Não, sempre você vai ter medo, porque a carne é fraca. Mas você vai aprender a administrar o medo e não vai deixar de fazer as coisas por causa do medo. Porque se Deus mandou você ir, você vai colocar o pé, ele vai colocar o chão, e independe do ao redor, do entorno, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão agir, do que as pessoas vão te criticar, se elas não vão, não importa. A sua confiança está em Deus, seu caminho está em Deus. E nele não há espaço para essas coisas que te atrapalham. Isso é a sua carne falando. E é por isso a importância da gente continuar aqui, de fazer jejum, porque a gente precisa fortalecer a carne, enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Quando a gente enfraquece o espírito e enfraquece a carne e fortalece o espírito, a gente vai diminuindo o medo e fortalecendo os princípios. Porque corpo e espírito, eles militam um contra o outro o tempo todo. Vence quem você alimenta mais. Então, alimenta mais o espírito, deixa a carne enfraquecida. Aí o medo vai ficar adormecido e o espírito vai se fortalecer. Aí você vai ser aquela pessoa que vai começar a fazer coisas.
Vamos fazer um jejum. Jejum é um jejum espiritual. Jejum espiritual é quando você deixa de fazer alguma coisa, algum ato, ou deixa de comer alguma coisa com um propósito. Então você entrega para Deus. Eu vou ficar, independente, eu vou ficar 30 dias sem comer açúcar ou doce, que é a coisa que eu mais gosto. Aí você entrega para Deus. Deus, eu vou ficar sem comer 30 dias sem doce, porque eu quero viver um milagre no meu casamento. Aí você, nesse meio tempo, você vai fortalecer e potencializar a sua vida de oração e santidade. Não que depois não vá, mas esse vai ser um propósito específico. Todos os dias você vai orar em santidade com fervor em relação a isso. Só que como você está deixando de fazer alguma coisa, deixando de comer alguma coisa, ou fazendo jejum em relação a alguma atitude, você vai se enfraquecer. Porque por isso que é deixar o alimento. Porque se você tira aquele alimento, você vai ter que resistir às tentações. Então você está enfraquecendo a sua carne. Você precisa enfraquecer ela. Nesse meio do caminho, os desafios vão se intensificar, a carne vai estar fraca, porque você vai estar sem aquele alimento que você mais gosta, você vai ser mais direcionado a pecar e a não resistir às tentações. Só que se você resiste, você enfraqueceu a sua carne, se fortaleceu no espírito, essa resposta vai chegar. Porque daí, se você enfraquece a sua carne, você fica mais aguçada, os seus sentidos ficam mais aguçados para ouvir a voz do espírito, entende? Então é por isso que você faz jejum. Porque se você enfraquece a carne, você aumenta os seus sentidos de ouvir o que o Espírito Santo tem para te falar naquele propósito que você está buscando. Então, se você está buscando resposta em relação a alguma coisa, por exemplo, casamento, que a gente falou disso, vamos supor, eu estou buscando uma resposta no casamento, eu preciso dessa resposta. Você precisa enfraquecer a sua carne, resistindo às tentações, porque daí você fica, é como se você ficasse mais assim com o que o Espírito Santo tem para te falar. Porque carne e espírito ficam lutando um contra o outro. Então você tem que vence quem você alimenta mais. Você precisa alimentar mais o espírito. E você alimenta mais o espírito quando você faz jejum. Quando você faz jejum da carne. Porque daí a carne fica sem aquele alimento. Ou seja, o espírito estava mais alimentado. Isso, conversa com Deus. Peça para ele direcionamento do que você precisa fazer. Deus abençoe, meninas. Depois, Carla, depois eu te chamo para a gente conversar, para a gente ver o que que a gente faz, como a gente faz.